Olá! Nessa aula você vai aprender como trabalhar com agrupamento juntamente com a agregação para nós gerarmos algumas análises um pouco mais complexas. Vamos digitar o dataset group by e novamente nós vamos fazer o agrupamento do atributo income com o atributo work class. Essas são as colunas categóricas. Anteriormente, nós simplesmente passávamos o atributo que nós queríamos, como por exemplo, o hour per week, e no final fazíamos a extração da média. Essa é a maneira tradicional. Vamos supor que agora nós queremos extrair a média para todos os atributos dessa base de dados. Aqui no final, nós usamos a função agg de aggregate e nós enviamos no formato de string as operações que nós queremos, como por exemplo, sum, valor mínimo, valor máximo, a média ou qualquer outra função agregada. Vamos executar esse código. Note que nós temos um resultado bem interessante. O agrupamento menor e maior do que 50, juntamente com o work class, e nós temos a média para cada atributo, agrupado. Ou seja, nós podemos observar que para as pessoas que ganham menos do que 50 e que têm a profissão Federal Gov, a média de idade é 40. Por outro lado, que ganham menos do que 50 e que nunca trabalharam, a média de idade é 20. Faz muito sentido nessa base de dados, pois podem ser pessoas que estão começando a carreira e que não tiveram nenhum emprego. Note que com relação às pessoas que ganham mais do que 50, a média de idade para todas as profissões é maior, ou seja, nós podemos chegar à conclusão que as pessoas com mais idade têm a tendência a ganharem mais nessa base de dados. Note que o never worked não aparece para as pessoas com mais do que 50 anos. Temos o education num. Note que os maiores valores estão para as pessoas com mais do que 50, capital gain, capital loss, o hour per week, as pessoas que ganham mais do que 50, em média, trabalham mais considerando cada uma das profissões. Os valores de horas trabalhadas são muito menores para as pessoas que ganham menos do que 50. É um resultado bem interessante que você pode utilizar para extrair vários insights. Nós temos esse warning, que é sobre o numeric only, que deve ser enviado como true, para que o Pandas analise somente as colunas numéricas. Com isso, o warning não é retornado. Podemos escolher colunas específicas e operações diferentes. Vamos digitar novamente dataset group by. Primeiramente, nós informamos os atributos categóricos do agrupamento. Novamente, income e work class. .agg. Vamos agora definir em um formato de dicionário. Primeiramente, vamos acessar a coluna Age e para essa coluna nós queremos extrair a média e o desvio padrão. Vamos acessar agora a coluna Hour per Week e para essa coluna nós queremos o valor mínimo e o valor máximo. Você deve definir essas funções agregadas de acordo com a necessidade. Temos um resultado bem interessante, o agrupamento income e o work class com relação ao age. Temos o mean, a média e o desvio padrão. E com relação ao hour per week, temos os valores mínimos e valores máximos. Note que para as pessoas que ganham mais do que 50, em geral, os valores mínimos são maiores do que para as pessoas que ganham menos do que 50. Essa é uma outra maneira que você pode escolher as colunas para as quais você quer gerar as estatísticas. Por fim, existe uma outra maneira ainda que nós podemos criar as colunas para que o dataset fique um pouco mais organizado,
Pois note que nós temos o índice age e dentro do age temos o min e o std. Depois temos o hour per week e dentro o min e o max. Vamos fazer a geração desse código de uma outra maneira. Dataset group by, selecionamos novamente a coluna income e a coluna work class. Aqui só faltou abrir e fechar parênteses. Usamos a função agg. Agora nós podemos definir o nome das colunas. Por exemplo, age min, que recebe age, ou seja, a coluna age, idade, e para essa coluna queremos extrair somente a média. Na sequência, vamos criar o age std, que vai receber primeiramente a coluna age e queremos extrair o desvio padrão. Depois, temos o hour min. Primeiramente, colocamos a coluna hour per week e na sequência a operação, que é o min. E por fim, hour max vai receber o hour per week, que é o atributo que nós vamos considerar para fazermos a extração do valor máximo. Aqui precisamos colocar esses nomes das variáveis com underline. Executando o código, foi gerado um erro, pois aqui nós precisamos colocar vírgula e não 2 pontos. Rodando novamente, agora foi executado corretamente. É necessário colocar o underline, não pode ser o tracinho para a criação dessas colunas. Agora temos um data frame um pouco mais organizado, uma coluna chamada age min, age std, hour min e hour max. Obrigado e até a próxima aula!